Eu só gravo e depois eu posto no canal do YouTube. Os meus pais são parecidos, tem que pôr a mesma coisa? Não tem necessidade. É mais os teus, né? Filiação. É mais às vezes para comparação, né? Porque às vezes, se alguém já tem um cadastro, daí que compara, porque é um cadastro unificado da Refidim, né? Mas porque assim, às vezes aí, mas não precisa ter o caso, né? Tu nunca fez curso, né? Refidim, então não vai ter problema. O CPF também. Às vezes tem homônimos, né? Tem pessoas com o mesmo nome, então usa-se a filiação às vezes para base de comparação. Igreja de qual membro? Assembleia. Eles não estão mais alinhados. Vai tomar na frente da linear. Tá nós. Oi, senhor, seu Sérgio. Tá bom, senhor? Senhor, viu? Certo, os remanescentes. Mas estava falando agora dos velhos. Alguém está fazendo online? Sério? Não. Escreve. Agora sim. Senão vai ficar muito alto, né? Muito pescoçudo. Fica de pé aí pra mim medir aí. Aí, beleza. Essa? Uma benção. Mas tu é alto, né, tio? Tá louco. 80. Ergueu um pouquinho, assim vai dar certo. Muito bem. Todo mundo já se organizaram, pegaram de vinho aí, tudo certo? Então vamos orar, pessoal, para nós iniciar. Senhor Deus e Pai amado, nós glorificamos ao Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, por podermos nos reunir nessa noite, para aprendermos mais a Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos que a Tua graça, Senhor Deus, Teu Espírito Santo esteja conosco, nos orientando, nos dando discernimento, Pai amado, nos ajudando, Pai amado, a aproveitar tudo aquilo que for ensinado nessa noite pelo Teu servo, que nós possamos, Pai, refletir sobre isso e que seja uma verdade e vida para nós, em nome de Jesus. Abençoe essa aula, te pedimos, amém. Amém. Irmãos, então hoje nós podemos sentar e apresentar aqui nosso leite. Alguém ainda não conhecia o leite? Ô, sério, barbaridade. Eu gostei. Como professor? Acredito, né? Acredito, irmão David Pontes, né? Atravessa as pontes, né? Cria as pontes do conhecimento. Cria pontes. Então estará ministrando esse módulo conosco, inaugurando a sua estada com a gente aqui. Seja bem-vindo. Espero que seja o primeiro de muitos módulos aí que possa nos auxiliar. E a classe é uma bênção, vai gostar bastante de aula dessa galera aí. São participativos, gostam de aula. Amém? Então, fique à vontade. Tem um novo? Hoje temos a Débora que está começando, o Lucas e tem o Gleison. Vou devagarinho, a gente chega lá. O Gleison também. Tem 3 novos e teria mais uma pessoa. Quem que era? Deixa eu me lembrar. Não, era para ser esposa do irmão Gleison, né? Que acabou não vindo. Então, seriam esses 3 novos. A Denilson começou conosco há um módulo, né? Está no segundo agora. E os demais já estão um pouco mais de tempo. Uma galera aí, tem uma certa circulação de pessoas, de irmãos, mas é lento, né? Amém? Fica com a palavra. Eu vou começar a gravar aqui. Juliano, paz do Senhor a todos. Amém. Então, Juliano já apresentou um pouco.
Vou escrever o nome do que alguns perguntaram aí, né? Algo diferente. David Pontes. Dá pra Acabei de ler o aprender. livro? David com P, já ouviram o nome assim? Não, com P de tatu no final. Eu sempre escrevi teu nome errado. Eu tenho um cliente com o nome David. Tem o quê? Eu tenho um cliente com o nome David. Assim, escrito assim? Assim. É você, tu nem sabe, né? Caraca, quero conhecer então, porque eu não tinha conhecido ainda. Mas ele não é daqui não, ele é lá do Mato Grosso. No Mato Grosso, olha só. Geralmente é com D, né? Você escreve aqui com D, David, né? Então é David Pontes, se quiser anotar aí depois, né? Precisar no livro, enfim. E como o Juliano falou, a gente é presbítero aqui na Assembleia de Deus. Eu fiz o ensino, a teologia básica, fiz por 3 anos, se não me engano, 3 ou 4 anos. É aquela velha máxima de quem vem, né? Às vezes vem, depois falta, continua. Então eu posso dizer que eu tenho o básico bem forte. É igual quando o cara faz lá algumas séries, né? Fiz aquela série, repeti a série, eu fiz várias vezes. Então, eu participei do básico aí várias vezes, depois nós concluímos o básico, depois fizemos o médio pela FAEST, né? FAEST, depois também fizemos aí meio período, eu acho que o Juliano estava junto, né? Do bacharel. Não cheguei a fazer Não, né? Fizemos meia turma do bacharel, que era um projeto novo da igreja para cá, depois acabou parando. Antigamente, essa escola que nós fazíamos, ela fazia integração com a faculdade, né? Então, realmente seria um bacharel, e acabou que meio que desfez os projetos, então a gente ficou pela metade, mas fizemos também metade do superior, né? Então, se fosse dizer hoje, eu diria que tem o superior incompleto, nessa área da teologia. De dar aula, já faz um bom tempo que não dou aula, né? Aqui para vocês. Eu saí um tempo, fiquei fora da Assembleia de Deus, fiquei 1 ano fora da Assembleia, eu voltei, né, faz, acho que em outubro, novembro, então vai fazer quase 1 ano agora que nós estamos aqui, né? Porque é aquela coisa, quem nasceu na Assembleia de Deus é difícil, né? Acaba acostumando, não é questão de placa, enfim, nada disso, mas a gente acaba acostumando com o ritmo, enfim. Então, graças a Deus, voltamos e devagarinho estamos voltando aí aos projetos, voltando a colaborar conforme a necessidade, né? Então, foi um prazer atender aqui o pedido do Juliano, quando nos solicitou para estarmos aqui falando um pouco, fazendo um pouco e falando um pouco também dessa matéria, que é uma matéria muito bacana. Antes de começar propriamente no livro, eu quero ler um versículo, se vocês quiserem abrir. Todos têm Bíblia? Todos? Importante, né? Fiquem com a Bíblia aí que a gente vai abrir bastante versículo para anotar, para discutir, para falar. Vai ter bastante. Minha versão é um pouco diferente, da NVI. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19, a partir do versículo 1. Atos 19, versículo 1. Amém? Diz assim, ó. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que exista o Espírito Santo. Uma passagem que me chamou muita atenção, porque já fazia alguns anos, quando essa passagem é escrita, já fazia alguns anos, que teve a descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos. E aqui os discípulos tinham sido batizados em nome de João Batista, até tinham um conhecimento de Cristo, mas não conheciam e não entendiam quem era o Espírito Santo. E eu faço uma reflexão para os dias atuais. Nos dias atuais, tem muita gente dentro da igreja que não sabe quem é o Espírito Santo, ou não tem um verdadeiro conhecimento referente a isso, ou entende que ele é apenas um nome que é usado na hora do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, não entende a real importância desse tema, que é o Espírito Santo, para os tempos atuais, para a igreja atual.
Então é importante nós sairmos daqui não com essa pergunta. Talvez você entre aqui com essa pergunta: quem é o Espírito Santo? Talvez você pode entrar aqui. Nós estamos numa sala de teologia, estamos aqui para aprender. Mas que você possa terminar esse módulo dizendo: eu agora entendo quem é o Espírito Santo. Bem-vindo, fica à vontade. Agora eu entendo quem é o Espírito Santo na teoria e também entendo quem é o Espírito Santo na prática. Porque a ideia é que você, quanto mais você tenha conhecimento, quanto mais aumenta o teu conhecimento, você também busque um relacionamento com o Espírito Santo. E ao final do módulo você possa dizer: eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então, antes de começar também, Juliana, posso usar aquelas folhas ali mesmo, né? Pode. Depois a gente compra umas outras folhas ali. Antes eu quero fazer com vocês, tá? Eu quero dar uma folha para vocês, eu quero fazer algumas perguntas, né? Bem básica, tá? E não é prova, fiquem tranquilo. Não tem certo, não tem errado agora, tá? Então eu vou entregar. Vou pedir para alguém ir rasgando e passando, pode ser? Oi? A gente vai auxiliando. Mas a gente pode usar aqui, né? Tem que saber bem certo, por exemplo, Efésios. Aqui, ó, Filipenses, Colossenses, eu tenho que saber mais ou menos aqui, ó, EF, ó, Efésios, né? Aí vai abrir aqui, ó, Coríntios, Gálatas e Efésios, entendeu? Tem que seguir na ordem, Coríntios, Gálatas e Efésios. Está começando agora, Então, tem que sempre atentar com as iniciais do nome. Tu vai folhear aqui, vai estar aqui em Efésios, tá? Aqui Filipenses, aqui Efésios. É só voltar aqui nos capítulos, né? Eu falo em Atos dos Apóstolos. Então aqui, ó, João, Atos, ó. Tá vendo aqui? J-O-A-P-R-N. Aqui tu abriu em João. Folhei um pouco, vai terminar, vai chegar em Atos. Atos. Aí Atos, que eu li que foi 19. Foi 19 para chegar nesse. Eu recomendo, talvez a tua anotar. Depois tu pode procurar uma em casa, se tiver dificuldade, tá? Sim. Hoje o outro pode perguntar que a gente vai seguindo. Todos pegaram as folhas? Todos têm? Falta ainda? Tá bem, né? Será que eu vou pegar tudo? Acabou a folha? Não? Já. Deu certo? Falta aí. Ah, falta ali ainda. Amém? Agora sim? Todos? Tá. Então assim, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você escreva a pergunta, eu vou te dar um tempo para você responder. Qual que é o objetivo? É entender qual é o teu nível de conhecimento ou qual é o nível de experiência que você tem, tá? com as perguntas que eu vou fazer. Para quê? Para que a gente possa ser mais objetivo também na aula, né? Dar mais atenção a algum ponto que seja importante. Então não tem certo ou errado, tá? Nesse momento são 5 perguntas só. Não tem certo ou errado, é aquilo que você sabe hoje, que você pensa hoje, enfim. Então, não se preocupe quanto a isso. Depois a gente vai recolher as folhas também, tá? Então, quero que vocês todos anotem a primeira pergunta. Não precisa colocar nome também, tá? Caso não queira, o nome de vocês na folha não precisa. Só para mim ter uma ideia depois. Então, primeira pergunta. Para você, quem é o Espírito Santo e o que ele representa? Eu vou fazer as 5 perguntas, aí faz a primeira pergunta, deixa um espaço, tá? E depois responde as próximas perguntas. Primeira pergunta, para você, quem é o Espírito Santo e o que ele representa? Hoje eu trabalho no Mastermind. Mastermind é uma escola de treinamentos de alta performance. Então a gente tem alguns modelos de ensino, né? Eu vou seguir esse modelo aqui. Se
Se vocês não gostarem, é 4 aulas, né? Depois vocês estão livres de mim, aí é outro professor, tá? Mas qual que é a ideia? Nós trabalhamos com Experiential Learning. O que é isso? É você experimentar o conhecimento fazendo. Então, quanto mais você responder, quanto mais você falar, quanto mais você interagir, mais você vai gravar o conhecimento. Então, você só ouvindo o que eu vou falar, você vai gravar 10% do que eu vou falar aqui. Você escrevendo ou você dialogando e falando, o que você vai gravar é muito maior, a sua capacidade de gravar a informação. Tá? Então, de vez em quando, eu vou pedir mais interações, vou pedir opiniões, de vez em quando eu vou pedir algumas práticas em dupla, que você converse com alguém do seu lado. Tá? Então, a gente vai interagir bastante para que você saia daqui com conhecimento gravado, saia daqui com informações relevantes para a sua vida pessoal, né? E para aumentar a sua comunhão com o Espírito Santo também. Então é o seguinte, essas perguntas agora, como eu te falei, não tem certo e não tem errado. A irmã falou que eu não tenho ideia, coloca lá, não sei o que é, ou não consigo, ou eu não entendi, pode colocar, tá? E outras, por exemplo, primeira pergunta, quem é o Espírito Santo que representa? Sejam bem sucintos, não precisa escrever um texto, uma carta, né? O Espírito Santo é isso, é aquilo. Bem sucinto, o que ele é, o que você pensa que ele é, o que ele representa para você, tá? Todas as perguntas é bem assim, é bem sucinta e realmente é aquilo que você entende hoje, que é o teu conhecimento hoje. Ok? Alguma dúvida ainda? Alguma dúvida, irmão? Não? Tranquilo? Mas professor, começou? Então, valendo, pode começar. Repete a quarta aí para mim, por favor. Na sua visão, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Santo que ele representa? Para mim, o Espírito Santo não deixa de ser Deus. Faz parte da Trindade divina. O Espírito Santo eu vejo como um consolador. E foi enviado por Deus para nos auxiliar aqui na Terra. Amém. E o que é ser batizado? Na tua visão, o que é ser batizado no Espírito Santo? É realmente ter uma intimidade com Deus. Na sua visão, o que é ser pentecostal? Eu acho que é realmente viver o Evangelho. Ok. Na sua visão, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É não acreditar nos atos dele. E o que você espera desse módulo, desse livro? É entender de uma maneira mais profunda os reais atos do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Obrigado, Lucas, pela participação. Mais alguém? Só mais uma pessoa? Pode ser irmã lá, então. Eu? Como que é o nome da irmã? Maria Lourdes. Maria Lourdes, tá? Para a irmã, o que é o Espírito? Quem é o Espírito Santo, né? O que ele representa? O Espírito Santo de Deus, né? Eu vou responder assim. Espírito Santo de Deus. Que é Deus. Amém. É Deus. E também na sua visão, o que é ser batizado no Espírito Santo? Receber a unção do Espírito Santo, né? E aí manifestar. Ou seja, é um pilar, é uma verdade. E sem essa verdade o Evangelho desmorona, tá? Então, o Evangelho está em cima, está sobre alguns pilares. E sobre o Espírito Santo, esse é um dos pilares, tá? Para a gente começar, então, nós vamos ler bem rapidinho aqui. O irmão que possa se candidatar para ler a introdução? Pode ser, Lucas? Pode ler para nós bem alto, então, a introdução. Para o estudante ardoroso da Bíblia, é inquestionável tanto a ação quanto a divindade da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Existem, porém, algumas pessoas que negam tanto uma como a outra. Dizem ser o Espírito Santo apenas uma força ativa que emana de Deus. Algumas pessoas até aceitam a divindade, mas negam que a ação do Espírito Santo possa ser para os nossos dias como foram nos dias apostólicos. Toda a revelação bíblica, no entanto, prova a ação e a divindade do Espírito Santo. Logo, seria estranho negar tais fatos. A ação do Espírito Santo é vivenciada em nossos dias de forma incontestável, tal qual foi nos dias apostólicos. Então, o que leva o indivíduo a duvidar da divindade do Espírito Santo, como dizer que os carismas não são para a atualidade? Como estudantes das Escrituras Sagradas, é nosso dever conhecer esta tão importante doutrina em sua forma mais completa. A Faculdade Refidim, através do presente livro, expõe a doutrina do Espírito Santo de forma franca e clara. Neste livro, o aluno poderá conhecer as definições técnicas relacionadas ao Espírito Santo e as diferentes conotações da palavra Espírito, descortinadas nas Escrituras. O aluno conhecerá também a relação entre o Espírito Santo e as demais pessoas da Trindade e a ação do Espírito Santo na experiência humana. A natureza e a divindade do Espírito Santo também são alvos de nossos estudos, bem como os símbolos a eles
a ele relacionados. Por tratar-se de uma abordagem pentecostal, o batismo no Espírito Santo é abordado com bastante seriedade. Para facilitar o domínio do assunto por parte do aluno, foi criado um glossário em nosso vernáculo. Há também uma vasta bibliografia de consultas e referências. Tudo para que possamos entender e amar a doutrina do Espírito Santo. Amém. Na próxima página ali, tem conteúdo do capítulo. Então, introdução, terminologia, definição corrente, conotações do termo Espírito nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo no contexto judaico e o Espírito Santo no relato bíblico. Após o estudo desse capítulo, você será capaz de conhecer a linguagem técnica da doutrina do Espírito Santo, entender os sentidos do termo Espírito na Bíblia, compreender a pneumatologia do contexto judaico e descrever a pneumatologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, lendo também aqui na página 9, rapidamente a introdução, diz assim: a doutrina do Espírito Santo sempre foi um tema difícil de ser estudado e ensinado. É um assunto que tem conseguido dividir a opinião de teólogos, tanto pentecostais quanto tradicionais. A grande verdade é que, desde o princípio da história da Igreja, podemos observar que os grandes estudiosos esbarravam e se contradiziam quando tratavam dessa doutrina. Foram criadas heresias e diversos desvios teológicos ocorreram em torno do assunto. Por isso, faz-se necessário empenhar-nos no estudo sistemático dessa tão importante doutrina. Se quisermos um entendimento sadio acerca da pessoa e obra do Espírito Santo, teremos que ter nossas mentes e corações dispostos a estudar essa doutrina debaixo do guarda-chuva da teologia sistemática e da inspiração do próprio Espírito Santo. Então, até aqui, desde a introdução até aqui, eles ressaltam a importância desse assunto, né, dessa doutrina para os dias atuais. E começando aqui pela terminologia, nós temos 3 maneiras, né, de chamar essa acho que eu vou caneta errada. Deixa eu ver aqui, essa doutrina, né? Que está no teu livro também, a partir da página 10. Algumas coisas a gente vai ler, tá? Algumas coisas a gente vai passar aqui mais resumido, né? Mas está todos no livro, tá? Então nós temos ali o primeiro termo que se refere a essa doutrina é a pneumatologia, tá? Então, pneuma junto com logia, ok? Então, pneuma aqui significa espírito e logia, né, significa estudo ou tratado, tá? Aqui também tem lá no grego um sufixo grego ma, né, que é esse ma aqui, que quer dizer movimento. Então, quando você fala pneumatologia, você está falando o estudo do movimento do espírito ou simplesmente o estudo do espírito, tá? É basicamente isso. Paracletologia, paracleto quer dizer consolador, tá? Consolador. E logia, né, é estudo ou tratado também. Então, quando a gente fala de paracletologia, a gente está falando de estudo sobre o Consolador. O tema do nosso livro, ele usa já a pneumatologia, tá? Que é o quê? Que é também o espírito, né? Aqui, espírito, gio aqui, significa santo, tá? Vem lá do sufixo santo, e logia, que é estudo. Então, na teologia sistemática, ou seja, na teologia como ela é ensinada a partir de módulos, né, o conceito mais usado é a pneumatologia, que quer dizer, literalmente, estudo sobre ou do Espírito Santo. São essas 3 terminologias que nós usamos e que vamos usar aqui também. E quando alguém te perguntar, né, você já vai saber o que é a doutrina da pneumatologia ou pneumatologia. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? São palavras do grego, né, que formam essas correntes da nossa doutrina. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre as divisões da pneumatologia. O que ela estuda, o que ela vai tratar. Está na página 11. Quero que alguém leia para nós também. Vamos fazer várias leituras aqui. Alguém lê o primeiro parágrafo ali. Pessoa. Trata do caráter, natureza, deitada, atributos. Deidade. E atributos pessoais do Espírito Santo, contrapondo-se principalmente às teorias que afirmam ser ele apenas uma força ativa, um fluido ou emanação de
Yahvé, Yahvé. 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 Ministério. Trata as atividades, manifestações, atos e funções do Espírito Santo na Trindade, economia divina, relacionamento com os salvos e os não salvos, além de incluir a sua relação com o universo material. Ok, símbolos. Trata das ilustrações que, extraídas da vida prática, por símile, assemelham-se às atividades ou funções do Espírito Santo. Ok, nomes. Trata dos diversificados nomes conferidos ao Espírito Santo nas Escrituras, que, dentro do ambiente bíblico, afiguram-no, relacionando a Trindade, descrevendo a sua própria natureza, ou ainda que demonstram o relacionamento do Espírito Santo com os homens. Isso, e a natureza. Trata da natureza essencial do Espírito Santo, Espírito Divino, sua pessoalidade, inteligência, vontade e sentimento, além de incluir também os seus atos pessoais, falar, ensinar, interceder, etc. Ok, e dons e frutos. Trata da distribuição do propósito da manifestação da natureza e atualidade dos dons espirituais, bem como da relação entre dons e frutos do Espírito. Isso, essa é a relação, né, que dentro da doutrina da pneumagiologia ela estuda. A gente vai estudar esses 6 princípios aqui básicos, né, que são quem é a pessoa do Espírito Santo, como é o teu ministério, quais são os símbolos que representam o Espírito Santo, quais são os seus nomes, qual é a sua natureza e qual é também os seus dons e também frutos, que é um tema também muito bacana, o que é dom e o que é fruto do Espírito. Só que para isso a gente precisa entender o que é Espírito e quando que essa palavra é encontrada na Bíblia, tá? Por isso na próxima página, na página 12, a gente vai achar ali eu usei o canetão errado aqui, Juliana. Depois nós passamos mal. Acho que sai, né? Sai, logo sai. Esse aqui na verdade eu trouxe de casa, eu não lembrava que era. Aí quando eu passei aqui, ó, falei, vixe, isso aqui não sai, então tem que pegar outra com o Juliano, né? Então assim, ó, como diz aqui, ó, no 12, tá? Nas escrituras, tanto hebraicas quanto gregas, os termos rua, que aparece cerca de 378 vezes no Antigo Testamento, e pneuma, em torno de 300 vezes no Novo Testamento, correspondem ao termo latino espíritus, de onde procede o vocábulo espírito. O termo pode significar desde ar, vento, fôlego, sopro, espírito, na qualidade de ser pessoal, até espírito, no sentido de inclinação, como por exemplo espírito crítico, corpo espiritual ou do espírito, referindo-se à própria natureza do indivíduo e à essência do corpo glorificado, tá? Então, quando a palavra espírito aparece na Bíblia, ela pode significar várias coisas, tá? Esse aqui, Juliano, vou esconder ele, deixa eu esconder ele, senão eu vou pegar ele de novo. Tá? Então, espírito, na Bíblia, a palavra espírito, ela pode significar, tá? Então, aqui, Espírito de Deus, no caso, né, ou Espírito Santo. Ela pode significar um espírito bom, né, que no caso seriam aqui os anjos. Ela pode significar espírito maus, né, que seriam os demônios, tá? Ela pode significar aqui espírito do homem, que é no caso nosso espírito, né, homem aqui, tá? E ela pode significar espírito como uma inclinação, ou um desejo, inclinação. Como o próprio texto diz, né? Você tem um espírito crítico, ou seja, você tem uma maneira crítica de ser. Também significa isso na Bíblia. A gente vai ver cada uma delas. Por isso que no texto bíblico, às vezes, é difícil de entender o que é o Espírito quando se refere ao Espírito Santo, e o que é o Espírito quando se refere ao Espírito do homem ou ao Espírito de inclinação, tá? Por isso que nas traduções bíblicas, para facilitar um pouco o entendimento, geralmente, quando é Espírito Santo ou Espírito de Deus, o que eles fazem? Eles colocam Espírito com letra maiúscula. A gente já vai ver isso na Bíblia. E quando é um Espírito de qualquer outra coisa, é colocada com um E minúsculo, tá?
Nós vamos ver um exemplo agora, está em Efésios. Efésios capítulo 1. Quero que alguém abra no capítulo 1, versículo 13. E alguém abra em Efésios 1 e 17. E alguém também já pode abrir lá em 1 João 4. 1 João 4, a partir do versículo 1. Posso ler? Efésios 1:13? Efésios 1:13, pode ler. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá, como está escrito o Espírito na tua Bíblia? Letra maiúscula. Letra maiúscula. Então, a maioria de vocês que forem ver, vai estar com letra maiúscula. Simbolizando, né, que é o Espírito Santo, está falando como pessoa. Quando você vai falar de alguém, né, quando você vai citar o nome de alguém, você começa o nome da pessoa com letra maiúscula, certo? Então, quando você vê que a letra maiúscula está se referindo ao Espírito Santo de Deus, tá? Agora, se você olhar no mesmo 17, quem que achou o 17? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Como está escrito no minúsculo, né? Então, por exemplo, nesse caso, os próprios estudiosos dizem que há uma dúvida. Eles colocaram com minúsculo, mas pode ser trocado ali como Espírito Santo, Espírito de sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Então, às vezes, até os teólogos aqui têm alguma certa dúvida, por isso que eles precisam recorrer ao contexto. Tá? Sempre que você tiver alguma dúvida, recorra ao contexto do que aquilo está dizendo, do capítulo todo. Tá? Mas, ali no caso, espírito está querendo dizer inclinação. Né? Espírito do que mesmo que está escrito, irmão? Pode repetir? De sabedoria. Espírito de sabedoria. Tá? Então, está falando aqui sobre a inclinação humana. A gente precisa ter sabedoria. Tá? Então, quando você encontrar na Bíblia, geralmente com letra maiúscula, geralmente não, é regra, isso é regra. Com letra maiúscula, geralmente ele vai se referir ao Espírito Santo como pessoa. E todos os outros com minúscula daí vai se referir a qualquer outro tipo de Espírito, mas não o Espírito Santo. E algumas passagens como essa vai ainda ter algum certo tipo de dúvida. Porque ali se colocasse como Espírito Santo com letra maiúscula, também faria sentido, total sentido. Tá? Quem achou lá 1 João 4, 1 e o 2, quero ver quem ele achou ler. Amados, não creiais a todo o Espírito. Eu vou parando, tá? Não creia em qualquer Espírito. Está escrito com? Minúscula. Minúscula. Tu vai entender já e vocês vão responder o que esse Espírito está se referindo. Mas provai ser o Espírito Santo de Deus. Letra? Minúscula também, né? Uhum. Qual que é o versículo? É 1 João 4. Só um minutinho. 1 João 4. Aí está em João. É lá perto do Apocalipse, lá 1 João. No finalzinho. Pode continuar. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Já está com letra maiúscula, né? Todo espírito que confessa a Jesus Cristo Aí todo Espírito está com minúsculo. Veio em carne é de Deus. Tá? Então, o que o primeiro Espírito está se referindo? Aos falsos profetas. Tu lê o contexto ali, tu vai entender, né, que não crê em qualquer espírito, tá? Mas examine os espíritos, ou seja, o espírito humano, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então ele está dizendo, tem muitos espíritos aí que são falsos profetas, tem muitas pessoas que são falsos profetas, tá? Podia ser muito bem trocado aqui por pessoa. Amados, não creia em qualquer pessoa, ou não creia em falsos profetas, tá? No versículo 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, né, com letra maiúscula. Todo Espírito, ou seja, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Então, o Espírito aqui está se referindo ao Espírito humano, né? A nós como pessoa, a nós como Espírito. Então, vai estar sempre como minúsculo também, tá? Espírito, quando se fala em anjos,
Quem puder abrir lá em Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1 e 14. E alguém também já abre lá em Marcos 1 e 23. Hebreus 1 e 14 e depois Marcos 1 e 23. A gente está vendo um pouquinho de cada um deles. Então, por exemplo, aqui eu só vou citar. Por exemplo, se tu olhar lá em João 4, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, vai estar com letra maiúscula, ou seja, Deus é Espírito. E busca que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Tá? Então também vai estar lá, vai estar se referindo já ao Espírito de Deus. Né? Aos anjos, Hebreus 1 e 14. Pode ler quem achou. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso, aí está se referindo aos anjos, né? O Espírito se refere aí aos anjos, tá? E Marcos, capítulo 1, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual o inflamou, dizendo... Tá bom, espírito imundo, né? Então está se referindo aqui aos espíritos demoníacos, né? Aos demônios. Então é importante você saber essas conotações para não ficar confusão e entender também o porquê do maiúsculo e do minúsculo, né? Alguém sabia essa informação? Já entendia isso? Não? Então quando você parar e começar a ler lá a palavra, né? Sempre quando está com maiúsculo está se referindo ao Espírito Santo de Deus como pessoa que é, tá? Como é o Espírito Santo. Agora já na página 13, aqui nós já vimos, tá? Ó, eu sempre vou falar e a gente vai rever no livro para que você entenda que a gente está passando o livro. Se você quiser fazer algumas anotações, inclusive, o livro é importante. É importante a gente seguir o livro. Com licença, só deixa eu entender uma coisa. Maiúsculo e minúsculo, então a diferença, quando for maiúsculo, é que se está se tratando como pessoa. Isso, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. O Espírito Santo, a palavra Espírito Santo. É um nome, é uma pessoa. Tá? Maiúsculo. Maiúsculo. E minúsculo é dos anjos. Minúsculo pode ser dos anjos, pode ser dos demônios, pode ser dos homens. A gente vai ter que ler o contexto para entender sobre o que ele está falando. É como o vocabulário de português. O nome dos nomes sempre do ser humano é escrito com letra maiúscula. Já o objeto Isso. é escrito já com letra minúscula. Justamente isso aí. Sempre vai estar bem claro dessa forma, tá? Então a gente falou aqui em poucas palavras tudo que está no livro, tá? Da página 12 e 13, ó. Conotações do termo Espírito nas Sagradas Escrituras. O 4.1, a palavra Espírito no sentido de divindade. Já vimos isso. A palavra Espírito no sentido de seres espirituais, tá? A gente viu também espíritos bons e espíritos maus. Se você quiser anotar a passagem do lado, é interessante. Então, espíritos bons, ó, Hebreus 1 e 14. Pode colocar ali no livro. Você pode ler também melhor em casa depois. No B, que é o espírito mau, os demônios, pode colocar lá uma passagem como exemplo, Marcos, capítulo 1 e versículo 23. O professor aí veio, já fez caca já, professor. Espíritos maus, Marcos 1, 23. Marcos 1, 23, isso. Espíritos bons, Hebreus. Hebreus 1 e 14. E o 4.3, que é o espírito no sentido humano. Aqui ele faz uma divisão que talvez é legal da gente entender, tá? O espírito no sentido humano, vou colocar aqui, espírito, no sentido humano, tá? No Velho Testamento, desculpa ver as costas para vocês, mas no Velho Testamento, geralmente, em grande regra, representa o espírito de vida, fôlego de vida, ar, a vida, a força, tá? Geralmente vai significar isso. Por exemplo, em Gênesis 2 e 7. Gênesis 2 e 7. Vem poder abrir ali bem rapidinho. Quem é bom de abrir Bíblia aí sempre fica aí meio ligeiro para ajudar o professor. Sérgio, você que é bom de achar aí, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas
o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso, ali na tradução também é... ali é mais fácil, né? Ali também é espírito, ou seja, o fôlego de vida, o ar, tá? A força. Tá? Nós temos ar, nós temos fôlego dentro de nós, é isso que nos dá vida. Então, geralmente, essa palavra espírito com letra minúscula no Velho Testamento, geralmente vai simbolizar vida, força, tá? E em algumas vezes vai simbolizar também coração, que é o que é mais dito no Novo Testamento. No Novo Testamento isso é mais normal, tá? Quando fala sobre o espírito, quando fala do espírito humano, está falando do coração dele, da alma dele, dos sentimentos dele, tá? Como aqui no versículo... Deixa eu ver quando que eu anotei o versículo aqui. Não lembro que eu anotei o versículo. Mas enfim, depois eu acho e passo para vocês. Geralmente no Novo Testamento já simboliza a alma, o sentimento, tá? Então, como é o teu espírito, ou seja, como é a tua alma, como é o teu sentimento. Simboliza já mais no Novo Testamento. No Velho Testamento, geralmente ele vai simbolizar mais a questão de vida mesmo. Fôlego de vida e respiração, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok, próxima página ali. O Espírito Santo no contexto judaico. E aqui é interessante, nós entendemos uma coisa. Ele vai falar um pouquinho mais ali para frente, tá? Mas é interessante nós entendermos aqui, irmãos, uma questão que eu vi ali, em algumas respostas, fiquei preocupado. Que o Espírito Santo, tá? Espírito Santo, que vai fazer sentido depois para todo mundo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tá? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele tem personalidade. Personalidade. Tá? O que é uma personalidade? Quem que é que tem personalidade? Como que eu posso dizer que alguém é uma pessoa, uma personalidade? Tá? Quando a pessoa tem volição, sentimento, vocês podem anotar aqui se quiser, tá? E inteligência. Volição que quer dizer vontade, tá? Eu posso dizer que algo é uma pessoa, eu posso dizer que você é uma personalidade, que você é uma pessoa, porque você tem isso aqui, ó. Você tem vontade, tá? Você é dotado de vontades, você tem sentimentos e você tem um intelecto. Você tem inteligência. É só por causa disso que eu posso chamar e dizer que você é uma pessoa. E o Espírito Santo, em várias passagens bíblicas, nós vamos entender que ele é uma pessoa separado da Trindade, ou seja, ele é a terceira pessoa da Trindade. David, como que eu vou saber se isso é verdade? Tá? Sentimento, a Bíblia diz o quê? Tiago diz assim, ó, não sabeis vós que o Espírito tem ciúmes de vocês? Quem tem ciúme? Quem tem sentimento. Tiago 4 e 5. Em várias passagens também a Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Então você não consegue entristecer alguém que não tenha sentimento. Só entristece quem tem sentimento. Então, resumindo, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Tiago 4 e 5. Tiago 4 e 5. E eu ia perguntar, então, e todos nós temos o Espírito Santo? Uma ótima pergunta. Se você está aqui hoje aprendendo, você tem o Espírito Santo. Você tem uma pessoa que é um amigo teu, né? Que nos Exatamente. ajuda. E abaixo dela aí, lá no livro de... No livro Ela dele. vai saber. Como? Para ela saber sobre o Espírito Santo, basta ela ler o livro... Meu Deus, não sei qual anotei aqui. Se eu não me engano, eu acho que é Levítico ou é Coríntios 19, capítulo 19, 28, lá vai falar. Ou então eu acho que é em Coríntios que fala sobre o Espírito Santo.
Sim, tem muita passagem, a gente vai ver que tem muita coisa que fala sobre o Espírito Santo. Ou seja, ele é uma pessoa, tá? Tenha essa informação na tua mente muito bem gravada. O Espírito Santo é uma pessoa. Como eu falei ali, Tiago 4,5 diz que ele tem ciúmes de nós. Ou seja, o que é esse ciúme? Não é um ciúme humano, não é aquele ciúme que você tem no relacionamento, enfim, não. É um ciúme que Deus ele não quer perder você. Deus ele quer que você seja só dele, né? Tanto que o primeiro mandamento de Deus qual que é? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, ele quer que você seja só dele. É por isso que a gente fala tanto nas pregações na igreja que Deus ele não está de acordo com quem está, como vou dizer, no meio do muro, né? Morno, tá? Ele quer você de todo o coração. Se você está um pouco lá, um pouco cá, a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes, ele vai fazer de tudo para que você venha ficar só com ele. Tipo, você sendo uma pessoa do Espírito Santo, uma pessoa cristã, né? Batizada vamos supor, assembleia, né? Sim. Você comete pecado se você participar de reuniões de outra igreja? Boa pergunta. Não. Depende se a igreja prega os mesmos ensinamentos, não. Tem que entender que a igreja do Senhor, quando a gente fala igreja, a gente não está falando placa, a gente está falando daqueles que professam a fé em Jesus Cristo na Trindade. Então, digamos aqui, o irmão falou, se a fé for a mesma, não é pecado. Às vezes a gente acaba se identificando mais com uma ou outra denominação, pelo jeito, pelos costumes, pela forma de se portar, mas não quer dizer que a outra denominação não seja parte da Igreja de Cristo, né? Justamente. Então, isso é algo que às vezes foi, em muitos momentos, foi mal interpretado.